no presente para poder caprichar. É só não deixar o 13º pingar e evaporar, né? Como e nem acontece cair em de vez em golpe, quando. que é o assunto, inclusive, da nossa entrevista, né, Guarizo? Exatamente. Porque olha só, já entraram em vigor novas regras do Banco Central para aprimorar o mecanismo de segurança do Pix e ampliar as possibilidades de devolução de valores de vítimas de fraudes, de golpes. Então, antes, essa devolução só acontecia a partir da conta usada na fraude. No entanto, os golpistas costumam sacar ou transferir ali bem rapidamente, a gente sabe como, o dinheiro das vítimas, e aí acabava perdendo ali a questão do rastreio, então a vítima acabava realmente ficando sem dinheiro. Mas isso mudou. Então a gente vai conversar para tentar entender um pouquinho mais o que isso muda, como é que vai acontecer esses pedidos de devolução com Fabiano Jantalha. Ele é especialista em direito bancário e conversa com a gente ao vivo a partir de agora. Primeiramente, muito boa tarde para você. Obrigada, Fabiano, pela participação. Boa tarde, é um prazer participar aqui com vocês da Rede CBN sobre esse assunto tão importante. Muito importante. Então, para a gente poder entender um pouco mais, né, o que muda na prática com essa nova regra de devolução do Pix? Como é que vai ser a partir de agora? Primeiro, é importante que as pessoas entendam que o Pix é um sistema de pagamentos que é operado dentro do ambiente de tecnologia do Banco Central, né? E ele já tinha um dispositivo que a gente chamava de MED, que é o Mecanismo Especial de Devolução. Então, sempre que você tinha algum problema, alguma fraude em relação a transações do Pix, você acionava o MED, o que normalmente as pessoas não veem, mas era por um e-mail ou por alguma reclamação, alguma coisa que você formulava na agência, né? E aí, com isso, você conseguia a devolução. O grande problema é que antes, o Banco Central e as instituições só conseguiam ver o que a gente chamava de primeira camada, ou seja, a pessoa A fez a transferência para a pessoa B. Então, só conseguia bloquear o dinheiro enquanto esse dinheiro estivesse na conta da pessoa B. Só que, como você mencionou na abertura da matéria aqui, no abre aí da matéria, essa pessoa B podia fazer para a pessoa C, para a pessoa D, para a pessoa E, ou mesmo ao mesmo tempo, né? Ou então em seguida, com o objetivo de esconder, né, a origem, né, e o caminho desse dinheiro. Agora, é como se a gente fizesse uma marca. A gente diz que o dinheiro não tem carimbo, mas agora o Pix passa a ter uma espécie de um carimbo. Então, se A fez a transferência para B, e B dali fez uma transferência para várias contas ao mesmo tempo, aquilo fica como se fosse um fio, né? Então, o Banco Central consegue ver a ramificação dessa operação e ver para onde foi. Então, para responder a sua pergunta, o que muda? A capacidade que o Banco Central tem, e por conseguinte também as instituições têm, de visualizar para onde foi aquele dinheiro no todo o impasse e, por isso, fazer o bloqueio nessas contas de destino. E isso vai acontecer também se, por acaso, o criminoso sacar esse dinheiro ou só se permanecer em conta? Como é que vai ser? Não, obviamente que os saques, eles não eram feitos com tanta velocidade. Na prática, o que a gente via eram pessoas que faziam transferências para 2 ou 3 contas, e essas contas fantasmas ou contas laranja ou o que quer que seja, pessoas que muitas vezes emprestam suas contas para esse tipo de coisa, né? Então a gente não tinha um saque com tanto volume, com tanta rapidez. Ninguém consegue fazer isso com tanta rapidez. Então, passa a ser muito mais fácil agora. Agora, obviamente, se você tem um saque, aí você tem uma marca daquela conta e ela passa a ter dificuldade, inclusive, de fazer movimentações futuras. Ô, Fabiano, como é que esse sistema vai conseguir rastrear o dinheiro mesmo depois de ele ser transferido para outra conta? Porque ele passa a ter uma espécie de um encadeamento de informações. Então, a conta A, quando recebeu a transferência, ou melhor, a conta B, a conta C e a conta D, quando receberam dinheiro da conta A, recursos da conta A, elas passam a ter uma vinculação ali no sistema, uma espécie de uma marca no sistema. Então, eu tenho condições de saber se aquilo foi para 5.000 contas diferentes, eu vou conseguir saber a origem. É como quando a gente faz matemática, que a gente vai pegando um pontinho, vai dividindo em 2 setinhas, daquelas 2 viram 4 setas, daquelas 4 viram 8. Então a gente consegue montar toda uma rede, é um sistema. Essa é a vantagem de a gente trabalhar num sistema tão grande e tão bem desenvolvido. Uhum. E aí essa nova medida, né, essa nova regra de devolução vai ser para todo tipo de fraude? Vão ter algumas exceções? Obviamente que você não pode utilizar isso
para situações onde você tenha, por exemplo, um desacerto comercial. Por exemplo, você paga um Pix porque a pessoa se comprometeu a te entregar um sofá. E aí chegou lá, a pessoa entregou o sofá na cor errada. Aí você diz, bom, então eu quero a devolução do Pix que eu te dei ontem, porque você tem um prazo de até 11 dias para fazer essa reclamação, né? Porque você não me entregou exatamente o que era. Não é esse o caso. Então, nós estamos falando especificamente de fraudes em que as pessoas, por exemplo, esse golpe do falso filho, da falsa mãe, né, que o pessoal liga pedindo dinheiro, aliás, nem liga, manda só o WhatsApp muitas vezes, né? Por exemplo, quando você paga um boleto e você vai ver que o boleto é falso, ele, em vez de mandar para o seu condomínio, ele mandou para uma empresa qualquer, entendeu? Então, esse tipo de coisa acaba sendo alcançado. Mas, repito, os desacertos comerciais, as divergências entre comprador e vendedor não justificam. Pelo contrário, a pessoa que usar indevidamente esse mecanismo, ela está sujeita a vários crimes, a começar por uma denunciação caluniosa, né? Aham. E a gente está, inclusive, com muitos casos, infelizmente, né, Fabiano, daquele sequestro, né, que a gente fala, o sequestro relâmpago, sequestro do Pix. Nesses casos, eles também ficam inclusos, o banco também consegue rastrear essas questões da movimentação dos criminosos que acabam passando, como você falou, né, de conta em conta. E aí a vítima, depois ali, por exemplo, de um sequestro, ela consegue também reaver esse dinheiro? Também está incluso nessa questão? Veja, é importante deixar claro que o banco não tem como saber que uma determinada operação é ilegítima, é irregular, a não ser que alguém, em primeiro lugar, que seja uma transferência muito diferente do padrão dele, e aí a jurisprudência hoje nossa tem entendido que o banco tem responsabilidade por isso, mas o banco não pode saber se está dentro de um valor, se está dentro da sua cidade, o Pix foi feito com, às vezes, um georreferenciamento, né? Então a pessoa sabe que está ali, está dentro do padrão, o banco não tem como saber que aquilo é irregular, mas a partir do momento que você denuncia, aí o banco vai atrás e aciona o mecanismo do Pix para poder rastrear a origem desse dinheiro. Ainda que eu não consiga receber fisicamente esse dinheiro, o que muitas vezes pode acontecer é que aquela trilha que foi construída de informação vai ser muito útil para a investigação policial. Portanto, sim, é possível, nesse caso que você citou, se utilizar desse tipo de mecanismo. Uhum. E aí, no caso, né, quando acontece esse tipo de situação, quem precisa pedir a devolução do dinheiro? É o próprio usuário, o banco, qualquer um dos dois? Como é que funciona? O ideal é que a própria pessoa faça imediatamente. Alguns bancos disponibilizam essa função no aplicativo, outros pedem que você comunique com uma ouvidoria, então isso vai depender muito de banco para banco, mas vamos lá, para aquela pessoa que às vezes fica nervosa na hora, primeira coisa, liga para sua agência, ou então manda um e-mail, ou manda um WhatsApp para o seu gerente e diz, olha, acabei de fazer uma transferência, essa transferência é fraudulenta, eu peço que você bloqueie, ou então que dê início ao protocolo de ressarcimento dos valores. Uhum. E tem um prazo para isso? É o quanto antes, melhor? O prazo regulamentar, se não me engano, é de 11 dias, mas o ideal é que você faça isso imediatamente. O que as pessoas precisam entender o mais rápido que você fizer, quanto mais rápido você fizer, menos tempo você dá para esse dinheiro ser dissolvido, distribuído por aí. Portanto, maior a chance de você reaver o recurso. Fabiano, seja golpista, seja laranja, como faz, né? O que acontece com a pessoa que recebe esse dinheiro? Em primeiro lugar, ela comete, se ela for acionada para devolver esse recurso e ela não devolve, ela já comete, a partir desse momento, o crime de apropriação indébita. Ou o crime de apropriação indébita, ou se aquilo fizer parte de um golpe e ficar provado que a pessoa está envolvida, ela pode responder também pelo crime de estelionato, o famoso artigo 171, né, o 171, que a gente chama aqui no Brasil. Então, esse aqui é basicamente são os crimes que as pessoas podem responder. Agora, do ponto de vista administrativo, ela pode ter a conta bloqueada, ela entrar numa lista, vamos dizer assim, numa lista suja, né, numa lista de, vamos dizer assim, maus correntistas, né, e aí a pessoa pode não ter mais a possibilidade, no limite ela pode até ter dificuldade de abrir uma outra conta corrente. Uhum. E aí, com esse novo procedimento, né, as instituições financeiras ficam mais responsáveis pela prevenção de fraudes. Como é que você avalia essa mudança?
Eu acho que isso não aumenta a responsabilidade das instituições financeiras, mas aumenta a possibilidade dessas instituições financeiras ajudarem na recuperação e no ressarcimento desses recursos. Hoje, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é muito clara. O banco, ele é responsável, o banco, a financeira, a instituição de pagamento, enfim, elas são responsáveis por aquilo que, digamos assim, fugir ao padrão normal de consumo, ao padrão normal de transações daquela pessoa. Então, por exemplo, eu faço sempre transações de até R$100, de repente aparece uma transação de R$20 mil na minha conta, às 2 horas da manhã, agora não mais porque a gente tem o limite, mas vamos lá, às 19h59 da noite, antes do horário de limite, o banco tem o dever de desconfiar e acionar um certo filtro ali de cuidado. Tanto é assim que muitos bancos, às vezes, mandam um WhatsApp para confirmar, uns ligam para saber se aquela operação realmente foi você que fez, e por aí vai. Então, assim, a responsabilidade das instituições já é bem delimitada pela jurisprudência, mas no caso específico do PIX, pela instantaneidade, ou seja, pelo momento rápido com que ele é feito, muitas vezes se cobra das instituições um pouco mais de cuidado. Mas essa regra, repito, ela vai ajudar as próprias instituições financeiras a localizar o destino do recurso, a mapear para onde esse recurso foi, e ajudar nesse processo de investigação. Assim, é importante deixar claro uma coisa para as pessoas. A partir do momento que você faz essa reclamação, você não vai receber o dinheiro imediatamente. Haverá um procedimento de investigação, isso pode levar, muitas vezes, até 10, 15 dias, até que realmente se apure. Porque a gente está aqui conversando no pressuposto de que todo aquele que denuncia tem razão, mas às vezes a pessoa não tem razão, às vezes não é uma fraude, como ela disse, às vezes o fraudador é a própria pessoa que está denunciando, né? Então, isso abre um procedimento de investigação. Tá certo, então, Fabiano, obrigada, viu, pela sua participação e aqui pelos esclarecimentos dessa mudança. Um grande abraço, boa tarde. A gente conversou com o Fabiano Jantalha, ele é especialista em direito bancário. 2h59, intervalo, repórter CBN.